Bom dia. Muito bom dia, meus irmãos. Posso Bom dia, gente. É um paradoxo, né? Eu vim aqui, falei com o irmão Zé Renato ali. É um paradoxo eu vim aqui falar para vocês de gestão do tempo e chegar atrasado, né? Na verdade, o que acontece? Saí de Santos 6 horas da manhã, gente. Ontem eu cheguei do trabalho faço uma parte de gestão aí dessa época de campanha política e tal. Então, eu cheguei de São José do Rio Preto ontem, a gente desembarcou no aeroporto de Itanhaém, era 11h30 da noite. Saí de Santos 6 horas da manhã para vir para cá, encontrei com uma corrida acontecendo no Ipiranga aí, que eu não, na verdade não contava com ela. Mas aconteceu, eu consegui chegar. Bom, falar sobre gestão do tempo, né? Para mim é muito tranquilo falar sobre isso, porque eu tinha um problema muito sério com o tempo, na verdade. Eu sempre me atrasava, ou achava que era normal as coisas de você fazer e andar para lá e para cá, chegar nos lugares atrasado, e achava normal isso, na verdade. Só que isso não é normal, isso prejudica muito a vida da gente. A gente tem atividades, a gente tem afazeres, e sempre acha que o coração está saindo pela boca, né? Você está o dia inteiro com aquela coisa de falar assim, olha, eu estou com problema, eu chego cansado, eu chego atrasado e o dia nunca rende. Aqui eu coloquei um slide de uma fanpage que a gente usa no Facebook. Então, se vocês quiserem curtir, lá a gente coloca dicas de... Melhorou? Ah, tá ruim? Peraí. Você podia apagar um pouquinho a luz pra gente? Obrigado. Melhorou? Tá melhor? Obrigado, meu amigo. Então, assim, eu coloquei aqui a minha fanpage, a gente usa lá para colocar dicas de coaching, para colocar a matéria das aulas para os alunos que a gente dá aula, para colocar dicas sobre liderança. Algumas pessoas, alguns dos amigos, dos irmãos são empresários, então a gente coloca dicas para os seus funcionários, enfim. Todos os dias a gente posta uma coisa diferente nessa fanpage, então quem quiser curtir, fique à vontade. Então, voltando à gestão do tempo. Por que a gente fala de gestão do tempo? Quando a gente consegue controlar o nosso tempo, porque o tempo está aí para passar. É a única coisa que não volta, né? Você vai começar o dia e sabe que ele vai acabar. Cabe a você aproveitar bem o seu tempo. Cabe a você ter a noção do seu tempo e falar assim, olha, eu aproveitei bem o meu dia. Eu consegui fazer tudo que eu me propus. Ou não, chegar no final do dia e falar, caramba, eu tinha agenda cheia e não fiz nada. Quantos de vocês aqui já não tiveram essa sensação? Um dia, 2 dias, de falar assim, olha, eu tinha essa agenda lotada e não consegui fazer nada. Aí, quantos de vocês aqui passam, a gente tem os nossos compromissos a fazer diários, temos filhos, alguns já têm netos, temos que ir para a loja no final de semana, nos dias, a minha loja é sexta-feira, a reunião, então você imagina que eu tenho que arrumar tempo para tudo e explicar para minha mulher que eu tenho que ir para a loja na sexta-feira à noite. Fica meio bravo, mas funciona, dá certo. Então, eu escolhi falar para vocês sobre gestão do tempo exatamente por isso. Gestão do tempo é algo muito simples, quando a gente entende o que acontece com a gente. Tá? Eu vou passar para vocês um videozinho que ele é bem curto e fala exatamente sobre... Ele não fala, na verdade, ele só são imagens e ele diz exatamente o que pode mudar na nossa vida por segundos ou milésimos. Peço que vocês prestem atenção. Travou. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. It's just fall out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the bank. I got too fast. I'm sorry.
que eu quis dizer com essa mensagem desse vídeo? Gente, todo mundo comete erro, todo mundo chega atrasado, todo mundo tem um dia que sai de casa com algum problema. Só que cabe a nós, mais uma vez, controlar isso. Cabe a nós saber como lidar com isso. Cabe a nós se antever a isso. Você imagina se cada um de nós tivéssemos a oportunidade de mudar alguns momentos, algumas coisas que acontecem na nossa vida. Infelizmente não é assim, né? A gente não consegue mudar tudo o que acontece. Porém, a gente pode se programar para evitar ou para que não aconteça. Quando eu venho falar de gestão do tempo, é muito claro aqui definir o que é importante e o que é urgente. Ou seja, tem uma grande diferença nisso aí. Se é importante, não é urgente. Tá? O urgente, geralmente, é algo que era importante e você deixou de fazer. E aí ele se torna urgente porque você está atrasado. Então, assim, tudo que é importante na sua vida. Então, vamos lá. Pagar uma conta, chegar no seu serviço, entregar talvez uma conferência que você tenha para algum cliente, uma proposta que você tenha para um cliente, você tem data para entregar. Então, por exemplo, você tem que entregar isso no dia 30 de outubro, nós estamos 30 de setembro, e você recebe essa missão no dia 1º de setembro. Isso é importante para você, então você vai anotar na sua agenda lá. Olha, é importante eu entregar a programação da jornada maçônica e enviar por e-mail para os irmãos. Isso é importante. Agora, hoje é um evento, dia 28. Se você não tivesse enviado até o dia 27, não ia ser mais importante, ia ser urgente, porque estava todo mundo esperando para receber a programação. Então, é diferente. Você tem que saber diferenciar na sua vida o que é importante e o que é urgente. Quando você consegue elencar o importante e fazer isso no prazo, ele deixa e nunca vai ser urgente. Então você nunca vai estar com aquela sensação de que está correndo contra o tempo, né? Essa sensação é muito ruim, ela desgasta. Porém, vão ter coisas que vão fugir do seu controle. Você vai ter esse momento que vai falar para você, olha, não dá, eu vou ter que ser um urgente e vai ser correndo. Não tem jeito. Algumas coisas são assim. A gente fala que dentro dos estudos, eu aprendi isso no coaching, aprendi isso na faculdade, aprendi isso quando eu fui estudar um pouquinho mais sobre gestão do tempo. E eu volto a falar, eu fui estudar gestão do tempo porque eu era o atrasado. Eu tinha um problema gigante com isso, para quem não escutou no começo, e eu atrasava, dava problema com o horário. Aí eu fui estudar um pouco mais quando eu descobri que existia a tríade do tempo, que foi escrita por um cara que é de Santos, mas ele está no Brasil inteiro, chama Christian Barbosa. A tríade do tempo ela foi usada para elencar as coisas e organizar a nossa vida. Então eu fui estudar um pouco mais sobre isso. Então eu descobri que tudo é baseado como na nossa vida, aí no número 3. O calendário você pega lá, tem dias, meses e anos. Você pega um relógio, hora, minutos, segundos. Você tem o tempo, futuro, passado e o presente, que é o que a gente vive. Então tudo está em torno do número 3. Não é diferente com o tempo. O tempo, ele tem as 3 esferas: importante, urgente, circunstancial. Então, ou seja, nunca uma atividade vai estar nas 3 ao mesmo tempo. Cabe a nós descobrir isso. Então a gente vai, até o final, a gente vai descobrir como fazer isso. Importante, é tudo aquilo que você tem prazo, você tem data, você tem tempo para fazer. Urgente, é tudo aquilo que você tem prazo, tem data, tinha tempo para fazer e não fez no tempo certo, deixou passar. É urgente. E o circunstancial é tudo aquilo que rouba o tempo de vocês. Hoje em dia a gente tem como circunstancial esse negocinho, deixa eu achar que tem um aqui, esse negocinho aqui que inventaram, chamado smartphone. Isso aqui é um danado no circunstancial, porque você está no escritório, toca o WhatsApp lá, toca o Facebook, aí eu não sei vocês aqui, mas lá na minha loja, lá, os caras inventaram o grupo dos irmãos lá na loja. Cara, é tanta coisa que chega nesse grupo que eu acho que ninguém mais tem o que fazer. A gente é o dia inteiro mandando coisa, mas é o dia inteiro. Você tem hora que você chega de manhã, eu chego no escritório de manhã para trabalhar, quando eu abro o negócio está andando pela mesa. Quando eu abro, tem 78 mensagens. 78, desses 78, 60 é algum filme. Não abre perto do seu filho. Não abre perto da sua filha. Não abre. Não abre esse grupo perto do seu filho, porque é um problema sério. Então, esse é o circunstancial. Você imagina se eu passar o dia inteiro respondendo isso aí? O que vai acontecer com as minhas atividades? O que vai acontecer? Não vou fazer.
Por exemplo, eu chego no meu escritório por volta de 7, eu acordo de manhã e eu saio para correr. Então eu corro ou eu pedalo todo dia de manhã. Aí eu saio. Quando eu chego no meu escritório, eu chego por volta de 7h30, 8 horas ali, tomo café na padaria lá, vou trabalhar. Trabalho até meio-dia em ponto, eu vou almoçar, que é o horário que eu faço para almoçar, acostumei a almoçar nesse horário. Saio de lá, volto, continuo no escritório, atendo alguns clientes de coaching na parte da tarde. E à noite, de Santos, eu dou aula em Itanhaém, na faculdade. Então, meu dia é um pouquinho longo, aí volto para Santos para dormir. Você imagina se eu passasse o dia fazendo esse negócio aí? Eu não ia fazer nada. Meu dia não ia render. Eu não ia conseguir montar um treinamento, montar uma palestra, montar as minhas aulas. Não ia dar tempo. Então, a gente fala que tudo que é importante vai se tornar urgente se você não fizer no tempo certo. E provavelmente você não vai fazer no tempo certo porque o circunstancial vai roubar de você o seu tempo. Aí cabe a você saber o tempo que você dá para cada coisa. Não sei se a gente vai ter tempo aí, mas eu tenho no decorrer da palestra um testezinho bem rápido. Se vocês tiverem papel e caneta, a gente consegue fazer para descobrir em qual etapa você está da sua vida. Por exemplo, você vai fazer, responde as perguntas ali depois, você consegue calcular, a gente consegue dividir em etapas. Qual a porcentagem que você encara de frente cada etapa dessa daí, o circunstancial, o urgente e o importante. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Então vamos lá. O importante, tem tempo para ser feito, sensação de prazer e bem-estar e metas pessoais e profissionais. O que é isso? Quando você está no importante, você tem tempo para fazer. Então você está calmo, você está sossegado. Então eu falei assim, eu vou montar a palestra para a Jornada Maçônica. Eu montei, o dia que eu mandei, na verdade, o pedido lá para adesão às palestras, né, que o meu amigo Barton me indicou, aí eu falei, olha, eu vou mandar para lá. Eu mandei, eu já tinha montado a minha palestra, para não chegar na semana e ficar naquela correria louca, porque imprevisto acontece. Né? Então imagina se eu não tivesse montado e chegasse aqui para falar para vocês. Eu tenho na minha cabeça o que eu vou falar para vocês, é fácil para mim. Só que ilustrar é muito mais fácil. A gente consegue alinhar uma coisa com a outra. Então se eu tivesse deixado, o importante se tornaria urgente. Tá? A sensação de realização, prazer e bem-estar. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer as suas atividades, por exemplo, vamos lá de novo na palestra. Se eu tivesse chegado aqui, montado a palestra, feito, só que eu tivesse montado agora, de manhã, eu ia estar com a sensação de prazer e bem-estar? Não ia, sabe por quê? Eu ia estar com a sensação de falar assim, caramba, eu montei para não me ferrar. Eu montei para não dar besteira, porque ele confiou em mim, me indicou para ir lá. Então você imagina a grande problema que eu ia ter. Você já está ali com taquicardia, você já está passando mal porque você não sabe se vai dar certo. Então a sensação de prazer e bem-estar, ela só acontece quando você está no importante. Por quê? Você sabe que você tem a meta para entregar e você chega em casa e fala assim, olha, eu terminei a proposta do meu cliente, então você pode dormir com calma. Você pode dormir sossegado, porque no outro dia você vai acordar no horário. Você não precisa acordar 2 horas antes para terminar algo que você tem que entregar no dia seguinte. Então essa é a grande diferença. Metas pessoais sempre estão no importante, porque são metas, então você pode calcular o tempo para você chegar até elas. Depende de você fazer esse cálculo. Se você quiser calcular, ótimo. Se você não quiser, você vai vivendo numa casa e vive igual o Zeca Pagodinho fala, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É bem por aí. Isso é o urgente. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque você está sujeito ao que acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Quando você está no importante, você programa 90% das suas ações. É muito mais viável você entrar nessa onda de programar suas ações. Urgente, o que é? Atividades realizadas com pressa que trazem estresse. Por quê? Você está sempre com pressa, você está sempre gritando com alguém, você está sempre com um problema, você talvez não consiga, quando você está no urgente, o que acontece? Você está sempre com um problema. Então eu falo que eu primo muito, eu tenho uma filha de 5 anos, vai fazer 6, então eu primo muito, por exemplo, em ter tempo para levá-la na natação, para levá-la no balé. Só que o que eu tenho que fazer? Eu não sou um chato, né, que anda com tudo metódico, mas eu tenho que me programar para poder ter tempo de fazer isso. Alguns dias isso não dá, porque é uma reunião que tem de trabalho, é algo que acontece na escola, enfim, faculdade, porém eu me programo para que isso aconteça. Para que eu tenha prazer em estar com ela naqueles momentos que ela está passando, que ela está vivendo. Só que se eu vivo no urgente, tudo me traz estresse. Tudo. Não tenha dúvida. Você sai de casa,
Aí você está vivendo no urgente, quando o cara troca de faixa na sua frente, você vai pensar pelo menos, se você não falar, você vai pensar nos 3 palavrões diferentes para xingar ele. Só porque ele deu certo e trocou de faixa. Se você está no importante e ela está com calma, o que vai acontecer? Você vai deixar o cara mudar de faixa. Não faz diferença, talvez. Agora, se você está no urgente atrasado, qualquer semáforo que fecha é motivo para você falar uns 2, 3 palavrões também. Então, tudo isso traz estresse. Você sai de casa já com aquela coisa acelerada e o dia não rende, você sai passando mal, né? E isso não é legal. Aí eu falo do circunstancial, eu usei aqui o ciclo da procrastinação. Isso eu falava para as meninas que trabalham no meu escritório, eu falava assim, gente, vocês vivem procrastinando o dia inteiro. Aí, o que é isso? Aí eu escrevi isso aqui, eu coloquei no quadro. Eu falei assim, ó, você tem algo para fazer, então você chega lá, começa a conversar com todo mundo, falar como é que foi o dia com o namorado, isso acontece muito na segunda-feira. Fala como é que foi o dia do namorado, saiu, foi no final de semana no cinema, saiu com o filho, foi não sei aonde, aí vai, isso no café. Aí você volta para sua mesa, entra no Facebook. Sai do Facebook e entra no Twitter. Aí você vai lá, tem mais uma outra coisinha para fazer importante, mas você entra no Google para pesquisar alguma coisa. A sua amiga, a amiga dela falou de uma dieta nova, ela entra no Google para pesquisar. Aí quando ela vê que ela está pesquisando, demorou muito tempo, volta no Facebook, levanta, vai tomar um café, aí liga uma música para falar assim, agora eu vou ligar uma música para melhorar o meu ambiente de trabalho. Volta pro Twitter, entra no YouTube para ver um vídeo da Porta dos Fundos, aquele Fábio Pochá lá que é engraçado. Entra de novo no Facebook, aí olha lá, não fez nada, tá na hora de ir embora e não fez. Aí ela fica desesperada, falando, olha, eu tenho que te entregar, mas eu não consegui. E você pode sentar atrás da tua secretária, pode sentar atrás do cara que senta na mesa do lado, que é exatamente isso aqui, ó. Se ele não entrega as coisas que ele tem que entregar, pode observar que é exatamente isso que ele faz. Talvez ele não tome o café, levante para tomar água, mas o resto é igual. Não tenha dúvida disso. É os ladrões de tempo isso aí. Então a gente tem que fugir dos ladrões de tempo. E agora, antes era no computador, né? Agora com os smartphones aí que todo mundo tem, é no celular na mão. Então não adianta nada. Ele levanta para tomar o café, mas ele leva o negócio lá na mão e está lá. Quantas pessoas chegam nos restaurantes aí, as pessoas não conversam mais, né? Elas estão sempre com a cara no negócio ali. Eu falo, esses dias eu saí para jantar com o pessoal, falo assim, gente, se eu mandar uma mensagem para vocês no WhatsApp, vocês me respondem, porque ninguém conversa na mesa. E eu, por ser palestrante, por trabalhar com isso, eu falo que eu tenho um problema sério, né? Eu gosto de falar. Então, para mim conversar é muito bom, a gente conversa, a gente troca ideia, fala. Só que, é isso aqui, ó, você senta, tá ali, ó, com aquele negócio na mão. As pessoas, elas já não se olham mais no olho. Tem um bar na Vila Madalena, aqui em São Paulo, que está escrito assim, eu achava que era brincadeira, mas eu descobri o bar, me falaram onde era, eu fui lá. Tá assim, aqui não tem Wi-Fi, conversem entre vocês. Está escrito lá. Porque todo mundo chegava no bar e pedia a senha do Wi-Fi, o do lado tem. Aí os caras chegaram ao cúmulo de roubar a senha do Wi-Fi do bar do lado. Aí eles sentavam no bar do lado e pegavam. Aí o que o cara fez? Ele fez uma sacada muito boa, porque ali tem muito bar lotado. Ele pegou e fez assim, eu dou 10%. Ele pôs uma capela, uma bandeja em cima da mesa, assim, redondo, todas as mesas têm essa bandeja. Quando você chega lá e coloca o seu celular, deixa lá, ele dá 10% de desconto na conta, se o celular ficar lá o tempo que você passa no bar. Porque ele fala assim, quando você está com o estudo que ele fez lá, a sacada que ele teve foi, quando você está com o celular na mão, você consome menos. Então o cara não bebia mais cerveja, não falava, não fazia nada, porque ele está com o celular na mão, trocando mensagem com o outro, se distrai o copo cheio. Então ele falou, quando o cara está ali, ele bebe mais, ele come mais, ele fala mais, e consequentemente a conta é mais cara. Então ele dá 10% de desconto na conta, se você não pegar o celular na mesa. Só uma curiosidade que eu falo assim, para vocês verem como está chegando, a que nível está chegando. Isso aí, ninguém conversa mais. Você vê, tem uma amiga minha que ela mora umas 3 pessoas no mesmo apartamento, e elas, 3 quartos, elas têm a capacidade de mandar mensagem uma para outra para não levantar da cama, para falar alguma coisa. Eu falo, gente, mas é um apartamento só, vocês estão no mesmo ambiente, por que não se fala? E é bem por aí. Então, esse ciclo da procrastinação explica bem isso. Então vamos lá, para continuar. Não existe nada importante e urgente ao mesmo tempo. Então, quando você pensar em falar alguma coisa para alguém, ou é importante ou é urgente. Nunca é as duas coisas ao mesmo tempo. Se é importante, você tem tempo para fazer. Se é urgente, meu amigo, você deixou de lado e não fez, porque algum problema que você vai ter que explicar para alguém.
Vamos lá. Se for importante, tem tempo. Se é urgente, o tempo acabou. Por exemplo, é importante eu ir no cardiologista. É importante. Então eu vou lá, marco com a anuência dos planos de saúde aí que estão pela... Sei lá qual é a palavra que eu vou usar, porque quando a gente fala de plano de saúde, a gente pensa nos palavrões, que pensa no trânsito. Mas, vamos lá, no plano de saúde. Você marca a sua consulta, aí a moça vira para você e fala assim: Seu Jorge, a sua consulta é para 14 de dezembro. Fala para ela: olha, você é importante. Então a minha consulta é para 14 de dezembro. Vamos lá, anoto na minha agenda, falo para a secretária: olha, 14 de dezembro eu tenho consulta com o meu cardiologista. Só que nesse meio tempo, o Jorge sofre um infarto. O médico vai ter que me atender. Então não é mais importante, é urgente. Né? Então essa é a diferença de importante com urgente. Só que nesse caso urgente, eu não tenho como, no caso de um infarto, por exemplo, eu não tenho como me precaver, ou, por exemplo, me antever disso antes, a não ser com as minhas atividades, enfim, o que eu faço a vida inteira. Importante, urgente, circunstancial. Se todo mundo tiver papel e caneta, a gente consegue fazer um teste rapidinho. São só algumas perguntinhas, aí são 9 perguntas, na verdade, que a gente responde com números. Então assim, ó, vocês vão... As perguntas, elas têm... São 5 respostas que você tem para pensar. A primeira resposta: você nunca faz isso que está na pergunta. A segunda: raramente você faz. A terceira: às vezes você faz. A quarta: quase sempre você faz. E a quinta: sempre você faz. Então você vai responder com um número: 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Então você coloca aí, pergunta 1, coloca só o número 1 e coloca o número do lado correspondente àquilo ali que você vai fazer uma conta no final. Então, ó, tenho realizado tarefas que não trazem resultados pessoais nem profissionais por comodidade, necessidade, ordens superiores ou falta de opção. Tenho realizado tarefas que não trazem resultados pessoais nem profissionais por comodidade, necessidade, ordens superiores ou falta de opção. Você faz isso? Você nunca faz isso? Nunca realiza as tarefas? Você raramente é o número 2? Às vezes você faz, é o 3? Quase sempre você faz, é o 4? E o 5 sempre você faz. A 2: não consigo terminar tudo o que me propus durante o dia e por isso preciso fazer hora extra ou levar trabalho para casa. 1, 2, 3, 4 ou 5. 3: minhas tarefas diárias sofrem muitas interrupções em razão de coisas sem importância, como e-mails, telefonemas, conversas fúteis, Facebook, WhatsApp e por aí vai. 1, 2, 3, 4 ou 5. 4: tenho dedicado muito tempo às pessoas importantes à minha vida. 1, 2, 3, 4 ou 5. Pergunta 5. Costumo resolver problemas e urgências que ocorrem inesperadamente em meu dia a dia. 1, 2, 3, 4 ou 5. 6. Costumo aceitar facilmente tarefas que outras pessoas me pedem. 7. Consigo reservar tempo para o esporte, o lazer e as atividades pessoais. 8. Tenho o hábito de deixar para a última hora a conclusão de muitas atividades que me proponho. E a última: estabeleço metas específicas e passos para alcançá-las, com relação aos sonhos que desejo realizar no curto prazo. No curto, longo e médio prazo. 1, 2, 3, 4 ou 5. Aí vocês colocaram o número do lado, agora vocês vão separar, ó. Conjunto A, você só separar 3 coluninhas fica mais fácil. Conjunto A, você vai pegar a pergunta 2, o valor dela. A pergunta 5, o valor dela. A pergunta 8, o valor dela, soma. Para ver quanto dá aí. Vai ter, então provavelmente você vai ter um 12 aí, um 8. Soma 2, a 5 e a 8 e
coloca lá, é a letra A. Depois você vai pegar o B, soma 4, a 7 e a 9, e é o total B. Vocês devem estar me xingando, né? O cara vem de lá da casa do cacete fazer, vocês fazem conta ainda. O conjunto C, pergunta 1, 3 e 6. E aí soma embaixo. Depois soma todos os números, na verdade, da pergunta 1 até a 9, para vocês saberem quanto deu o total geral. Vocês vão fazer uma divisão no final aí, rapidinho. Então vamos lá. Total A, você vai fazer ele dividido pelo total geral vezes 100. Então deve dar aí uns 25%, 28%. Vai pegar no smartphone lá, ó. Mas não para no WhatsApp antes, hein? É só a calculadora. O total A dividido pelo total geral vezes 100. Aí depois o total B dividido pelo total geral vezes 100 vai dar um número. E o total C dividido pelo total geral vezes 100. Então, vê o número que vocês têm aí. É exatamente em qual caminho vocês estão. Aí eu vou falar para vocês qual é. O A é o total A. Ó, conjunto A, pergunta 2, 5 e 8. Pega o valor e soma. Multiplica, divide pelo valor total e multiplica por 100. Conjunto B, pergunta 4, 7 e 9, divide pelo total geral, multiplica por 100. Conjunto C, pergunta 1, 3 e 6, multiplica pelo valor geral, divide pelo valor geral e multiplica por 100. Aí, quando você pegar aí o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, o valor que der maior é o que predomina na sua vida. Então assim, se for o conjunto A, meu amigo, você tem que ver um pouquinho porque você trabalha na urgência. Se for o conjunto B, muito bom, porque você consegue separar o teu dia, o que é importante do que é urgente. Se for o conjunto C, aí é que está o problema, porque você não faz nada, você só fica procrastinando a coisa, brincando no WhatsApp. Mas a gente vai ter que dar um jeito nisso aí. Então a gente vai dar algumas dicas para vocês de como fazer. Primeira coisa que você tem que fazer, já para a gente finalizar, qual é o tamanho do estrago que você tem aí na sua vida? Você já descobriu aí qual é o problema. Então você sabe em que esfera você está. Se não sabe, no final a gente conversa um pouquinho para chegar nessa conta. Se não chegou na conta também, só eu vou deixar meu e-mail no final, vou mandar para vocês por e-mail, para vocês fazerem o teste na empresa de vocês, fazer o teste com a mulher, com os filhos, porque é legal a gente saber em que esfera a gente está nisso aí, porque você consegue se adiantar nas coisas e fazer as coisas no tempo. A organização do tempo deixa a gente muito mais feliz, não tenho dúvidas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o tamanho do estrago, ou seja, descobrir como é que você está dentro das suas atividades, dentro do seu dia a dia, dentro da sua vida, para saber como você vai chegar mais longe, como você vai fazer a sua vida funcionar melhor. Primeira etapa, classifique as atividades, ou seja, todo dia antes de dormir, eu aprendi a fazer um negócio no coach que chama diário de bordo. Esse diário de bordo ele funciona de forma muito simples, na verdade. Para mim, até hoje em dia já ficou calmo. Eu faço no celular, no smartphone. Antes de dormir, eu pego ali e escrevo. Então, assim, a gente fala muito do que a gente estuda, né? Dentro da hora, a gente estuda muito sobre diversos temas. E uma coisa que estão se falando muito é a física quântica, né? Então, só para fugir um pouquinho. E na física quântica a gente fala que o universo, você atrai tudo que você dá para o universo, né? Então, a primeira coisa que você faz, quando você vai fazer o diário de bordo, isso é só uma dica extra palestra, é agradecer pelo seu dia e pelas coisas que foram boas no seu dia. Então, você geralmente agradece por 4 ou 5 coisas que foram boas no seu dia. E escreve lá, põe no caderno, qualquer coisa. Aí você agradece pelo seu dia. E lista as atividades que você tem para o dia seguinte. Ou seja, ir no banco, passear com o cachorro, levar a mulher no médico, levar o filho na natação, qualquer coisa que você tenha para fazer no dia seguinte, você lista ali. E vai dormir.
com certeza você vai dormir mais calmo porque você tirou da sua mente a atividade que você tinha, que você ia dormir pensando nela. Então isso é uma atividade que funciona. E aí no dia seguinte você só tica aquilo ali para fazer. Aí repete mesmo as atividades, agradece pelo que você fez, escreve de novo nos outros dias. O que acontece? Uma curiosidade. Quando você tem uma atividade lá que você colocou no seu diário de bordo e que ela perdurou ali por 3 dias e você não fez, não coloca no 4º dia, porque você não quer fazer aquela porcaria. Você não vai fazer, você está se sabotando. Então você coloca lá, vou levar meu cachorro no pet shop no dia 1, não levou. Vou levar no dia 2, não levou. Vou levar no dia 3, repetiu na agenda lá. Não levou? Irmão, pede para alguém levar, porque você não vai levar, você não quer levar o bicho lá no negócio. Você não quer, você está se sabotando, você vai ficar se apurriando com aquilo ali e vai passar mal, porque aquele negócio te faz mal. Então classifica as atividades que você tem para fazer, que fica mais fácil do que você deixar acontecer no meio do dia. Então você tem que ir lá almoçar com o irmão Viana ali, ó. Vamos lá almoçar com o irmão Viana. Se você não anotar, você vai esquecer que você tem que almoçar com o irmão Viana. Aí vai chegar na hora, ele já perdeu o horário do almoço, você vai chegar atrasado, vai dar um problema pro cara que ele tem horário para fazer outra coisa. Então você não vai, você está errado. Defina o que é prioridade. É a segunda etapa. Quando você tem uma lista do que tem para fazer, definir o que é prioridade é importante, porque você vai chegar mais rápido. Você sabe o que é prioridade, você sabe o que é dar a devida importância. Então, por exemplo, você sabe que alguém te mandou uma mensagem no WhatsApp. É prioridade responder? Depende. Eu não sei o que é o assunto. Só que não é prioridade você ler toda hora aquilo ali. Né? Então, se você tem um telefonema para fazer, uma mensagem no WhatsApp para mandar, faz o telefonema primeiro, porque talvez demande mais importância. Se tem um negócio para fechar, você vai parar para olhar seu e-mail? Não vai. É errado. Então, defina a prioridade primeiro, para você não ter problema de agir na urgência. Peça ajuda, negocie. Nenhum de nós, na verdade, é onipotente e onipresente. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, no meio empresarial, a gente fala que existe a coisa do delegar funções. Costuma fazer isso. A gente tem um problema muito sério de centralizar as coisas, né? Então, todo mundo, principalmente quem tem empresa, que está em contato direto ali, a gente acha que nós somos insubstituíveis, que ninguém pode fazer por nós, que ninguém pode fazer tão bem quanto nós, mas na verdade o importante é que você peça ajuda. Se você tem uma equipe para fazer por você, peça ajuda. Dê autonomia para os caras fazerem, porque eles vão te ajudar. Eles vão fazer e seu tempo vai sobrar. Você imagina, todo dia você vai embora para casa com uma pasta cheia de coisa para fazer. Aí você chega em casa e está o seu filho, está o seu neto esperando você para falar, para brincar, para contar o dia como é que foi. E a gente tem um livro que chama assim, Por que os homens fazem sexo e por que as mulheres fazem amor. Isso é um livro psicológico, usado na faculdade. Tá? E ali naquele livro ele diz assim que as mulheres falam, em média, 8.000 palavras por dia, enquanto os homens falam 4.000. Então você imagina, você chegou em casa, trabalhou o dia inteiro, já falou as suas 4.000 palavras, não quer falar mais. Só que você chega em casa com a pasta cheia de trabalho e a sua mulher só gastou 2.000 palavras. Você imagina isso aí, qual o problema que você tem? Só que como é que você explica para ela, amor, eu tô com a minha pasta cheia de coisa, eu tenho que fazer. No mínimo você vai ficar sem jantar, vai dormir no sofá, vai ter um problemão. Ela vai dormir de calça jeans com o bolso virado ao contrário. Então assim, você vai ter um problema. Só que você pode evitar isso. Eu falei, quando você começa lá na raiz do problema, delega a função, pede ajuda para o outro, pede ajuda para o teu parceiro que está do teu lado. Não absorve tudo sozinho, porque você não é Deus, você não vai conseguir fazer sozinho. Esquece. Ou você vai fazer tudo muito bem sozinho, vai morrer de infarto aos 45 anos, 50 anos, ou você vai delegar e vai viver bem a vida inteira. Porque quando você tem uma equipe trabalhando com você, você tem pessoas da sua confiança trabalhando com você, se torna mais fácil, lógico. Mas isso cabe a você, garimpar e catifar. Não é fácil, tá? Não vou dizer que é o mundo da Alice lá, que é bonitinho, que é legal. Não é fácil você fazer isso, mas dá, tá? Um compromisso com você. Assuma um compromisso com você. Qual é o compromisso que você tem? Você tem que viver acima de tudo. Você tem que ser bom para você. Você imagina, trabalhar é bom, ganhar dinheiro é bom, viver é bom, ir lá se encontrar com os irmãos na loja é bom,
Porém, o dia que isso começar a te fazer mal, para de fazer. Muda a sua atividade. Por quê? Está te fazendo mal. O João precisa que eu faça tal relatório. O fulano precisa que eu leve não sei quem na escola. O ciclano precisa que eu pague tal conta. O outro precisa que eu faça tal outra atividade. Como é que você faz isso tudo? Que hora que você vive? Que hora que você assume a sua responsabilidade da sua vida? Você não tem tempo. Lembre-se, qual o tamanho do estrago? Calcula o tamanho do estrago. Já vamos finalizar. Então, quando você sabe qual o tamanho do problema, você já fez aí a fórmula, eu vou mandar para vocês por e-mail. Vou deixar disponibilizado para eles aqui o testezinho. Faz em casa com calma, aplica na mulher, aplica no filho, aplica quem vocês quiserem que vai dar certo. Classifique as atividades, né? Ordem de importância que vocês têm. Classifiquem as atividades. Defina as prioridades. Já classificou a atividade, ó. Você já sabe o tamanho do problema que você tem, né? Já sabe quais são as atividades que você tem e já sabe quais são as prioridades. O seu dia começa a andar. Se tem uma prioridade que você não consegue fazer, pede ajuda, negocia, assuma um compromisso com você. Essas são 5 passos que a gente costuma usar para dizer assim, olha, meu tempo deu certo, é assim que funciona, esse é o meu dia. Lembre-se, não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Ou seja, se você deixou de fazer, a culpa é sua. Se você fez, parabéns. Muita coisa a gente fala assim, principalmente com as nossas mulheres, né? Quando você chega em casa, por exemplo, aí você chega todo feliz, está querendo alguma coisa mais tarde, vai lá e lava a louça. Ela nunca vai te dar parabéns, porque ela vai achar sempre que é sua obrigação. Então esquece, meu amigo, você não vai ser reconhecido por isso. Isso não é um negócio que é importante, entendeu? É urgente você lavar a louça, porque ela vai jogar alguma coisa na sua cabeça. Gente, eu vou, nesse próximo slide, eu vou passar um último vídeo para vocês, e aí a gente já encerra. E esse vídeo não era esse que estava na palestra, mas eu estava procrastinando meu tempo na internet, e eu estava ali e eu achei esse vídeo super legal falando do tempo. Eu vou mandar um outro para vocês, mas esse que é mais curto, tem 2 minutos, mas ele fala exatamente do que é o tempo, do que é o nosso dia, e por incrível que pareça, eu não sou um cara que costuma criticar os outros, mas por incrível que pareça, esse vídeo foi gravado do Faustão, cara. Não era o Faustão que estava falando, e ele deixou o cara falar, porque ele nunca deixa, né? Então ele deixou o cara falar, então vale a pena vocês prestarem atenção. Gente, isso aí já é um milagre sozinho o Faustão ter deixado esse cara falar por 2 minutos, né? Mas o que ele diz aí é muito importante pra gente. O tempo é uma coisa que não volta. Então você tem aí 86.400 segundos para viver, para fazer diferente e para estar fazendo o novo. Hoje, com toda certeza, para mim é uma alegria muito grande, porque vocês estão aqui compartilhando comigo de algo que eu fui estudar e que eu compartilho com maior alegria, na verdade. Então, assim, todas as pessoas que eu falo que nós que temos a oportunidade de fazer parte dessa ordem, somos privilegiados ou escolhidos, enfim, porque a gente tem a vontade de procurar, a vontade de aprender, a vontade de evoluir. Então, assim, primeiro de tudo, meu muito obrigado, meus parabéns a vocês por estarem aqui no domingo de manhã, me ouvindo falar, e eu espero que vocês levem pelo menos alguma dessas coisas que eu falei aí. Não precisa levar tudo, porque senão vocês vão ficar malucos, e o cérebro diz que a gente aprende, em média, 10 a 20% do que foi falado aqui, vocês vão captar. Então, se você tem alguma dificuldade nesses momentos que a gente falou aqui, não precisa escolher todas as tarefas. Escolhe a que mais te deixa à vontade lá. Ou seja, definir as prioridades, ou seja, classificar as atividades mais importantes, seja saber o tamanho do estrago que tem na sua vida, enfim. Escolhe uma delas e pratica, até você ficar bom nela. Quando você ficou bom nela, vai lá e faz a outra. Depois faz a outra, depois faz a outra. Porque senão a gente fica igual o pato, né? Que não anda, não nada e não voa, não faz nada direito. Então, vamos fazer com calma, mas mudem. Mudar o comportamento é muito difícil, mas é coisa que a gente faz dia a dia, né? Então eu desejo para vocês um ótimo dia, que essa jornada está só começando.
Meu muito obrigado para vocês. Querido irmão Jorge Dias, gostamos imensamente da sua palestra e, enquanto você falava, eu tentava imaginar esses ensinamentos nas lojas maçônicas, como seriam, não é? Como seriam de grande proveito para os veneráveis mestres, para aqueles que ocupam cargo em loja, não é? Aproveitar, se manter no importante e não cair nunca no urgente. Grandes lições. Nós agradecemos em nome da jornada, né? Te entregamos o seu certificado e um mimo. Gente, o cara gosta de falar, né? Mas aqui, ó, tem meus contatos. Então, assim, para vocês, caso precisem, vou abrir para caso vocês precisem de alguma coisa, precisem até de uma palestra para ir lá numa loja, enfim. A gente acertando as agendas, porque está dentro do circunstancial, dentro do urgente, do importante, para não ficar no urgente para mim, acertando as tarefas, eu vou na maior disposição, sem problema nenhum, desde que a gente acorde para avisar isso antes e acerte, sem problema nenhum, é só avisar, tem meu e-mail ali, é georgecarvasque, que é o meu nome, @gmail.com, o telefone é 13 988 40 0195, pode adicionar no WhatsApp lá, põe nos grupos, mandem pra gente, mas se precisar é só avisar que estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez.